E o que é que nós vamos falar agora nesse último? São tantas coisas que a gente já vai prometer que na próxima semana a gente vai continuar aqui no rádio, que não são memória, viu? Que o povo está pedindo, está gostando de ouvir, né, de saber da nossa prova de história, é muito bacana. Gilmar, com você, meu amigo, fica à vontade. Tá. Então, historicamente, Gurupá foi uma área de estratégia de disputa colonial entre portugueses e holandeses. E isso aí influenciou muito as formações sociais locais. A Irmandade que organiza os Foliões de São Benedito é uma estrutura muito importante para manter a preservação viva da história da festividade de São Benedito. Então essa tradição, ela dura séculos, ela é muito importante, a memória cultural e religiosa de Gurupá, especialmente essas comunidades quilombolas, que se associa pela sua preservação da sua devoção, as suas práticas, o acompanhamento na festa de São Benedito. Então, logo, as Irmandades dos Foliões de São Benedito, ela surgiu como uma organização religiosa e social. Então, ela foi fundamental para essa coesão comunitária, ou seja, a união das comunidades, festividades, para ter essa reflexão da história de resistência, da história de fé, da identidade negra, indígena da nossa Amazônia gurupaense. Um dos problemas principais enfrentados na época dos senhores, que eram os donos, os senhores feudais da época da Amazônia, é que eles vinham aqui e tiravam tudo que tinham, escravizavam as pessoas. Então, os quilombos, a gente tem que colocar essa importância dos costumes dos quilombos da época colonial do Brasil. É uma rica mistura de práticas culturais, sociais, religiosas, da origem africana, que foi adaptada a essa nova realidade do território. Então, esses quilombolas, eles mantinham muito essa tradição africana, tanto que nas celebrações religiosas se colocava também as danças e músicas. Então, nesse ritmo do tambor de crioula, que eram acompanhados os tambores, que representam os tambores dentro de uma celebração afro-brasileira, dentro da fé católica, ela representa a ancestralidade africana, a importância daqueles irmãos e irmãs que vieram forçados, escravizados e morreram aqui nessas terras. Então, o culto do Santo Negro, como São Benedito, ele se destaca tanto na festa, como se une à fé e à identidade cultural. Então, os quilombos tinham essa organização social que incluiu essas práticas comunitárias, a questão da alimentação das pessoas, aquela prática que hoje nós temos nas comunidades eclesiais de base, que é a partilha da alimentação. Então, essas manifestações incluíam os batuques, se incluíram na época a própria jogo da capoeira, que é a arte da liberdade. Dentro da festa também temos os mastros, tem toda uma simbologia que reflete a luta pela preservação da cultura africana. Então, a gente falar essa importância e também dizer que aqui em Gurupá a gente tem que também entender um pouco da onde veio essa parte da fé também. Há 4 séculos o cristianismo ele chegava aqui na Amazônia. Então a nossa igreja ela pertencia à coroa de Portugal e Espanha, tá? Então, portanto, o evangelho chegava aqui junto com a espada. É importante a gente dizer isso. O evangelho não chegou aqui na paz, ele chegou junto com a espada. Então, por isso que foi feitas essas fortalezas militares, as missões religiosas que foram estabelecidas na Amazônia, aqui na nossa região do Xingu, aqui como nós temos uma fortaleza de Santo Antônio do Gurupá. Então, aqui foi em 1623, foi erguido o forte dedicado a Santo Antônio, santo franciscano.
Então foi criado também a paróquia em 1693 e chegaram os frades capuchos da província de Nossa Senhora da Piedade. Importante você anotar isso. Os missionários que chegaram para fazer essa organização de devoção foi da missão dos capuchos de São José. Eles que fizeram a introdução, eles eram monges franciscanos que provavelmente organizaram essa questão da devoção de São Benedito. Tá? Então, é importante a gente saber essa parte da nossa história, porque quem trouxe, quem organizou, como foi que aconteceu? Não temos documentos oficiais da vinda da imagem de São Benedito, mas temos um documento que prova que quem veio organizar foi esses missionários que nós chamamos de missão dos capuchos de São José. Tá? Então eles entenderam a ordem, ide por fazer discípulos entre todas as nações. Então eles chegaram aqui e organizaram toda a questão da devoção de São Benedito. Então os jesuítas e os capuchos de Piedade de São José, dentro de outros que vieram posteriormente, os pioneiros dessa evangelização dentro dessa Amazônia que estava se abrindo ao mundo, eles cumpriram o mandato que tinham que fazer, ide e anunciai, e hoje nós podemos dizer que nós temos uma organização da festividade, mas porque esses missionários chegaram aqui e se uniram junto com a Irmandade que tinha aqui dos Homens Pretos e posteriormente também se organizaram. Agora, a documentação, ela é muito... não temos muita documentação, mas sabemos que a segunda Irmandade, que hoje a Irmandade São Benedito, que se tem notícia, é que eles começaram a se organizar também. Então, a única coisa que nós podemos dizer é que a primeira diretoria, que foi eleita em 20 de abril de 1950, o presidente era da diretoria da festividade de 1950, esse tem documentos nos acervos da paróquia, Oscar José dos Santos. O vice-presidente é Marinho Abreu de Paiva, que era do Mararu. O secretário é Raimundo Ribeiro Dias. Os tesoureiros eram Benedito Cândido Palheta, Antônio Queiroz, que era o zelador. Então essa diretoria ela foi mudando, mas ela continuou as mesmas pessoas. Entrou Raimundo Martins Pantoja, Raimundo de Jesus, entre outras pessoas que foram entrando durante os anos. Então tem toda uma história. Dessa segunda Irmandade de São Benedito, que ela foi fundada em 1951, e sabe-se que durou até os anos de 1960. Depois disso nós não temos mais notícia de Irmandade, mas somente da diretoria da festa e do grupo de folia, que seriam organizados posteriormente na década de 1970. Então esse processo de organização também veio com as comunidades eclesiais de base. Tá? Então tem toda uma história que, se o tempo da nossa rádio pudesse nos alongar, nós poderíamos falar mais coisas. Tá certo, muito bem. E olha, só para você ter uma base aqui, gente, eu estou ouvindo atentamente, assim como você também, nessa casa, onde quer que você esteja, a explicação do nosso amigo Giovano. Mas a gente já vai, eu vou dizer assim, Giovano, deixar para um outro programa, né? Na próxima sexta-feira, como é que o senhor está? Só para a gente colocar só para finalizar essa questão da Irmandade de São Benedito, hoje a tradição dos foliões ela é muito bonita e importante. Mas essa devoção à folia é um serviço dos escravos de São Benedito, começou assim, depois veio os foliões perpétuos, os foliões promesseiros, que são esse elo que une o sagrado na comunhão dos santos. Por isso que os foliões promesseiros é diferente dos foliões perpétuos. Então, dentro de toda a folia também, hoje a gente pode dizer que ela se tornou mais madura e consciente. Hoje, a formação dos foliões é a terceira Irmandade, tá? Dentro de toda essa história, a atual.
que se chama Foliões de São Benedito, é a terceira irmandade dentro da história, mas também a que está mais importante, porque ela tá bem organizada, tanto na questão jurídica, de cartório, da questão dos seus membros. Então, essa irmandade atual, ela está organizada e profundamente ligada ao que é a expressão de São Benedito: humildade na fé, fé na compartilhação do Evangelho. Muito bem, Giovana. Nesse sentido, a Irmandade dos Foliões de São Benedito do Urubá não estava combinada isso com o Giovana, viu? Eu vou fazer aqui a convocação, tá? Da reunião extraordinária. O mantenedor da Irmandade dos Foliões de São Benedito do Urubá, senhor Luiz Jesus Portillo, convoca todos os foliões